Olá pessoal, tudo bem? Sou Gustavo Scatolino, professor de Direito Administrativo há mais de 10 anos, preparando pessoas para concursos públicos. Sou servidor público da carreira da Advocacia Geral da União. E se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal para receber as notificações dos novos vídeos. E hoje a gente está aqui com uma pessoa que é referência na matéria de português para concursos públicos, uma pessoa que os alunos aí a gente vê no dia a dia, os alunos gostam muito da pessoa dele também, das aulas, da qualidade do que ele mostra para o pessoal, do que ele passa para os alunos, que é o nosso amigo aqui, Elias Santana. E a gente vai falar sobre top 5, 5 matérias aí que a gente faz concurso e a gente sempre encontra essas matérias. Assim como tem no direito administrativo a parte de atos, a parte de princípios, a parte de organização administrativa, licitações, contratos, é como se fosse o top 5 do administrativo, tem o top 5 também do português. Show de bola, Gustavo. Assim como você listou, em língua portuguesa nós também temos as matérias prediletas. E aliás, em língua portuguesa ainda temos uma característica peculiar que algumas matérias elas não são cobradas como a finalidade da questão, mas são pré-requisitos fundamentais para que o candidato consiga executar bem uma prova de língua portuguesa. Então eu vou citar inclusive o top 5, vou citar na ordem que o candidato deve estudar. Deve na sequência ali, né? Não quebre a sequência. Não quebre a sequência. Não pode, porque o que acontece? A língua portuguesa ela tem um comportamento cerebral. A minha pesquisa de mestrado é toda em torno disso, a forma como uma língua, e no caso eu adapto o meu estudo da língua portuguesa, a forma como ela é compreendida no cérebro. Se você quebra etapas, o seu próprio cérebro não consegue reproduzir essa cadeia de raciocínio. E sem essa cadeia de raciocínio, seu entendimento fica comprometido e você não vai conseguir o resultado que você quer. Então é necessário respeitar as disposições cerebrais do seu sistema linguístico. Como que funciona então pensando numa prova de concurso público? Número 1 a ser estudado, morfologia, conhecimento das 10 classes gramaticais. Elias, não existem tantas questões de morfologia. Realmente não existem tantas questões de morfologia. Mas sem o conhecimento de morfologia, você não consegue avançar para as questões de sintaxe. É um pré-requisito para avançar na matéria. Exatamente. Eu tenho diversos relatos de alunos que só conseguiram destravar no conhecimento de língua portuguesa quando voltaram em morfologia. Às vezes o candidato já estava estudando lá na frente, estudando muitas horas, inclusive, em estudo quantitativo, não qualitativo, com muitas dificuldades. Exemplo clássico, crase. O candidato às vezes está ali estudando crase e o negócio não rende. Quando ele vai ver, o problema dele não é a crase, o problema dele é a preposição e o artigo lá atrás. É fazer a base primeiro. Isso, é a base. Então, morfologia, número 1, tem que ser estudado e continuamente estudado, deve ser aprimorado. Além disso, sintaxe do período simples, sintaxe do período composto. A análise sintática ela vai te ajudar em muitos assuntos em língua portuguesa, além de ser um assunto que é diretamente cobrado, principalmente quando se fala de sujeito, quando se fala de complementos verbais, não adianta. Assunto garantido em prova de concurso público. E com esses dois, morfologia e a sintaxe tanto do período simples bem como do período composto, vem o número 3, que é pontuação. Um candidato só consegue saber pontuação se ele conhecer morfossintaxe. Sem morfossintaxe, ele não avança em pontuação. Não é estudar vírgula, é estudar o contexto em que ela está empregada. Então a pontuação, ela depende do seu conhecimento de morfossintaxe. Depois disso, vou falar de 2 conteúdos que considero eu que não estão ligados a esses, mas que você consegue tratar mais separados, que seria conjunções, quem é meu aluno sabe que eu repito várias e várias vezes, decora as conjunções, porque memorizar as conjunções é garantir questões em prova e execução rápida de questões, até porque nós sabemos, quem trabalha com língua portuguesa sabe que é um tipo de questão que o candidato, se tiver as conjunções na cabeça, ele sai rápido. Se ele não tiver, ele vai ter muita dificuldade. E além disso... o que eu falo na parte de licitações é decorar o artigo 24, que é a licitação dispensável. Porque a pessoa que estudou e decorou, porque tem que algumas coisas a gente tem que falar que é memorizar, é decorar mesmo os artigos de lei, a parte do português, para você poder resolver até com rapidez a questão. Memorizou, vai acertar, não memorizou, tem risco de errar a questão. E até legal você falar isso, Gustavo, porque eu sempre digo que existem coisas na vida que você pode entender e graças a Deus é a maior parte delas. Mas existem coisas que você precisa decorar. Além disso, o último assunto que eu coloco, estudar as funções do que e funções do se. Porque numa prova, quando não cai funções do se, caem as funções do que. Quando não caem as funções do que, caem as do se. Quando não, as duas. Então, eu lembro disso aí quando eu estudava para concursos. É necessário.
A função do Q e a função do C. Exatamente. Não Tem que saber bem. Mas é importante o que ele colocou aqui, até a ordem de você estudar cada matéria. Eu nunca tinha pensado nessa parte no português, mas eu falo muito isso com relação ao direito administrativo. Uma matéria que eu falo que é uma questão de você ter uma estratégia, até para você desenvolver com rapidez os estudos, é você conseguir para cada matéria, português, constitucional, penal, informática, você ter uma pré-requisito para poder avançar no conteúdo. A parte nossa de administrativa, a parte de organização administrativa, saber o que é desconcentração, descentralização, uma autarquia, uma fundação, é ali a base. Para entender depois ato administrativo, para entender licitações, quem pode licitar, quem não deve licitar, para entender responsabilidade civil do Estado. Então o que o Elis colocou aqui é de extrema importância, você estudar cada matéria com a ordem correta. Exatamente. Fechado? Em português isso é muito fundamental. Então a gente vai encerrando aqui, se inscreva aí no nosso canal para receber as notificações e estuda que a vida muda. Até um próximo encontro aí com mais dicas para concurso. Até lá. Tchau, tchau. Deixa eu ver o próximo tópico. Travei ela bonita aquela hora, cara. 6. Mas aí é massa que